E a vida é um dom, né, Alan? A vida é um dom. Pô. A vida é uma oportunidade que Deus te dá, que nós poderíamos ter lá na comunidade italiana. Por que não uma escola rural? Carlos Bornhausen é o nosso pré-candidato a vereador. Por que o Carlos Bornhausen? Estou colocando aqui como um dos pré-candidatos nossos. Eu tenho que ir lá, hein, Ednei? O convite já não é de agora, porra. A gente mora aqui do lado, é vizinho, cara. Mandar um abraço pro Pimentel. Pimentel, você tá me devendo, pô. Vamos lá. E ele vem pra Gaspar e a gente não vai. Mas tem que vir, pô. Veja só, eu tenho a minha mãe que mora em Canelinha e às vezes eu vou visitá-la, ela tá lá fazendo pirão com linguiça, né? A linguiça do Maroca. O que nós podemos melhorar na cidade de Gaspar em vários segmentos? Vamos começar, por exemplo, falando de saúde. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Hoje no Valor Entrevista vocês terão a oportunidade de conhecer Ednei de Souza. Ele é oficial de justiça há 25 anos, um cara que tem uma responsabilidade muito grande, é também pré-candidato ao executivo da cidade de Gaspar e, como vocês sabem, aqui no Valor Entrevista nós iniciamos a nossa série de apresentações dos nossos possíveis pré-candidatos para o executivo no ano que vem, que é um ano eleitoral. Hoje ele está no Partido Novo e a partir de agora eu convido você a fazer parte deste vídeo e acompanhar, porque nós vamos conhecer um pouco mais da trajetória do Ednei de Souza, que tem 51 anos, mas logo aqui na frente vai estar fazendo 52 anos. Ednei, seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Então, Santiago, vou te falar, né? É uma satisfação muito grande também você ter feito esse convite para eu participar do teu programa e eu tenho acompanhado muito, né, as suas entrevistas nas redes sociais. A gente percebe o quanto você tem trazido muitas pessoas para falar um pouco da cidade, um pouco da política, muita diversidade, né? Isso é bom porque a gente constrói também, às vezes, uma identidade com aquelas pessoas que vêm trazer a sua realidade junto ao seu canal. Falando do Ednei, então, né, o Ednei de Souza, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, e cumprimentar o público, tá, que te assiste, que te acompanha, e dizer que o Ednei de Souza é uma pessoa que sempre se voltou muito para as causas sociais, principalmente na área da infância, né? Eu sempre gostei muito de buscar trabalhar as questões da infância, porque a minha trajetória, eu vou até começar para que as pessoas possam entender quem é este Ednei de Souza, né? Eu fui bombeiro militar. Comecei como soldado da Corporação Bombeiro Militar em Florianópolis. Fiz o curso de bombeiro, concurso na época, né? Fiz o curso de bombeiro. Na época eu tinha feito a Escola Técnica Federal de Santa Catarina, sou formado em eletrotécnica. Olha aí, ó. Né? Eu morava em Tijucas, fiz o teste seletivo, passei para a Escola Técnica Federal de Santa Catarina e passei para o Colégio Agrícola também de Camboriú. Legal. E na ocasião eu fui então estudar na escola técnica, foi a opção que eu fiz na época, junto com meus familiares, morar com uma tia que eu tinha lá em Florianópolis, e de lá começou a minha trajetória assim de estudos, de um pouco mais de aperfeiçoamento profissional, técnico. Concluí o curso de eletrotécnica, fiz um estágio na Celesc, na época. E me lembro bem, Alan, naquela época meu pai foi político também, meu pai foi vereador, meu pai sempre participou de gestões públicas, tanto em Canelinha quanto em Tijucas. Eu acho que de lá eu trago um pouquinho desse viés da política. E ele ainda dizia assim, não, fica na Celesc, que de repente a gente vai ajeitar um cargo para ti. Eu me lembro muito bem disso. Eu disse para ele na época, e naquela época eu já pensava assim, eu tinha lá meus 18 anos, não, pai, eu te agradeço, mas eu vou fazer um concurso público, eu quero conquistar o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. Eu acho que meritocracia. Né? Aí passei no concurso, fiz o curso de soldado do bombeiro. Naquela época tinha uma divisão bombeiro do incêndio, bombeiro salva-vidas. Hoje é um quadro só praticamente, né? Teve muita mudança também de lá para cá. E em seguida eu fiz o concurso para sargento também.
fiz academia de sargento lá na Trindade, me formei sargento, vim trabalhar então em Blumenau, porque na época, logo em seguida, isso mais ou menos em 95, tive assim, a bênção, né, de conhecer a minha esposa, a Sonja, minha leal companheira, a quem eu agradeço muito, de estar ao meu lado neste propósito que eu estou agora buscando, né, nessa nova fase. Esse desafio. Nesse desafio. Né? E aí em seguida, então, após o nosso casamento, eu vim trabalhar em Blumenau, né, como sargento do Corpo Bombeiro de Blumenau. E a minha esposa, então, era funcionária do Judiciário Estadual, também veio trabalhar no Fórum de Blumenau. Sim. E de lá, então, eu venho trabalhando. Aí, em seguida, eu fiz um outro concurso, passei também para o Judiciário aqui da comarca. Na época, passei para oficial de justiça e comissário da infância e juventude. Sim. Passando para comissário, eu assumi o cargo de comissário. E de lá para cá, eu vim sempre trabalhando a causa da infância e juventude. Hoje, eu ocupo o cargo, as atribuições de oficial de justiça, porque houve uma reunificação de cargos, de atribuições, e hoje nós temos um quadro unificado. Sim. Né? Para trabalhar tanto na área da infância quanto na área do oficialato. Então todos fazem de tudo um pouco. Entendi. Um ajuste na carreira do servidor do judiciário. Então a minha vocação, a minha preocupação sempre foi nesse sentido, né? De trabalhar sempre nesta trajetória pela infância e juventude do município de Gaspar e aí do município de Ilhota indiretamente, porque faz parte da comarca. Sim, sim. De Gaspar. Esse é só um resumo, um breve resumo dessa parte mais profissional. Mas o Ednei, ele também é pai do Bernardo, né, cara? O que significa o Bernardo para você? E também a família, né? Então, o Bernardo é mais uma vez, né, uma bênção que Deus nos deu, essa oportunidade me deu a oportunidade de ser pai. É um filho maravilhoso, né? Então me emociona um pouco porque ele é um menino assim muito, eu amo esse menino, né? A gente sabe que eu digo menino porque eu tenho 51 anos, né? Mas é um garoto que já está procurando ter o seu empreendimento, estudioso, né? É um filho que a gente procura sempre, tá sempre muito família, quer estar sempre perto dos pais, dos avós, sabe? Eu acho isso muito legal. Porque esse conceito de família, esse resgate, né, da família, a família é a célula máter da sociedade, não podemos fugir disso, né? E quanto mais a gente trabalhar os conceitos cristãos, e a gente procura muito isso no seio familiar, a gente tem assim a quase certeza de que tu terás assim uma família tranquila, né? Sempre buscando, né, essa orientação. Ô Ednei, a gente é vizinho aqui no Gasparinho, né? E eu sei que você é muito conectado também com a natureza, né, cara? Me fala um pouco dessa paixão também. Então, assim, mais uma vez, né, a gente tem que entender que nós estamos de passagem, né, nesse mundo, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos a data da chegada, né, mas não sabemos a data da saída, né? O que a gente pode fazer? Deixar o mundo melhor. Sim. E esse mundo melhor para as nossas futuras gerações. Partindo disto, eu sempre me preocupei muito. Eu entendo que a natureza, ela está lá muitas vezes cumprindo seu papel, nos auxiliando com, todos nós sabemos, as nascentes, a oxigenação, a sombra, tudo que representa. E eu gosto de ter esse contato. Eu ando muito a cavalo, eu e o meu filho, inclusive, nós dois, cada um tem o seu cavalo, a gente faz cavalgadas. E o nosso lazer, meu lazer, justamente é isso. Ter a oportunidade de andar a cavalo no meio das arrozeiras, no meio dos matos aí, buscando assim essas trilhas que a gente geralmente tem mais contato com a natureza. E aí, neste momento, tendo esse conceito mais próximo do que é preservar e cuidar da nossa, principalmente nós aqui em Gaspar, né, que temos aqui a nossa Mata Atlântica em volta, e você aqui sabe muito bem como é, né? Você tem aqui uma mata exuberante, você mora perto de uma mata exuberante, e a gente tem a satisfação de ter o contato com a sabiá cantando, o aracuã cantando, até o jacupema, isso é muito legal, né? E é importantíssimo a gente ter essa atenção,
Porque, por exemplo, eu tô com 44 anos. E o que eu quero quando eu ficar com mais idade? É o sossego, de poder respirar um ar puro, de poder plantar, de poder usar a terra a meu favor, a meu benefício. E a benefício é o benefício da comunidade que eu tô inserido. Então é muito importante a gente ter essa visão com relação à natureza. E eu sou suspeito também para falar porque eu sou do Amazonas. Então cresci no meio da floresta amazônica, visitando o interior do Amazonas também, com os meus parentes, enfim. A gente tem que dar esse olhar, que é um olhar carinhoso, e todos devem também perceber isso dessa maneira. Você viveu um momento muito delicado em 2018. Eu queria que tu compartilhasse isso com o público do Valor Entrevista. Nós estamos aí com quase 17 mil pessoas nas nossas redes sociais. Você enfrentou talvez uma das maiores batalhas da sua vida. Essa foi realmente talvez a maior batalha que eu tive, e eu aprendi muito com isso. Aprendi de uma forma assim geral. Eu tive o diagnóstico de linfoma não Hodgkin tipo B, uma variedade de um câncer. Eu na época nem sabia o que era isso, né? E quando eu tive o diagnóstico, procurei entender o que era aquele momento e a doença em si. E Deus me permitiu, né? Até um amigo meu diz que Deus me deu mais um crédito, eu acredito nisso, de eu estar aqui hoje sendo entrevistado por ti, de fazer o tratamento e sair com êxito, né? com sucesso. Graças à minha família que participou de todo o processo, alguns amigos, outras pessoas que me ajudaram diretamente e indiretamente. Posso citar tanto a minha médica na época, tanto o meu amigo, quero até mandar um abraço para ele, o Abrão de Almeida, que é nosso vizinho aqui também, que faz um trabalho nessa área de terapia. Sensacional, um beijo pra ti, né? Eu gosto muito dele. Rodrigo estava aqui comigo um mês atrás. Também o Rodrigo, né? Mas ele é da mesma linha de trabalho, ele tem ajudado muitas pessoas. E também, assim, espiritualmente fui buscar recurso, né? Sim. E aprendi com isso, principalmente, que meu diagnóstico foi feito de maneira rápida, sabe? Isso te ajudou? Eu diria para ti que foi talvez uma primeira oportunidade já que Deus me concedeu. Mas por que eu te digo isso? Porque eu fui fazer um check-up, e nesse check-up apontou, eu não estava com sintoma, né? O sintoma ainda não tinha sintoma da doença. E logo em seguida eu já comecei todo um tratamento. Então o que acontece? A importância de um diagnóstico e a importância de uma resposta rápida ao diagnóstico. Então, quando se fala em tratamento, e aí que eu me coloco na condição daquela pessoa, eu vou entrar um pouquinho nesta questão, que está esperando por um tratamento, por um exame, por uma avaliação, por uma consulta médica, e o tempo é muito distante entre a consulta e entre o exame e entre a consulta, ou entre a requisição médica e o exame, ou entre o exame e a avaliação médica. Isso não pode acontecer. Quanto mais rápido a gente dá o tempo de resposta, melhor para aquela pessoa se sobressair, né? E além disso, psicologicamente e emocionalmente. Sim. Porque às vezes tu vê uma pessoa, outro dia eu tive uma situação de uma senhora que reclamou que estava com problema no dente, que desconfiava que pela inflamação poderia ser alguma coisa nesse sentido. E a preocupação dela era tão grande que ela já não estava mais trabalhando direito, porque ela não estava conseguindo ter o diagnóstico. Né? Abala. Então a gente tem que trabalhar principalmente nessa questão da prevenção e do diagnóstico, e em seguida já o tratamento, para poder a pessoa ter condições emocionais principalmente, né? E condição médico-científica para combater a doença, né? O que você acha que te salvou, cara? Além da fé, lógico. Olha, o que me salvou, eu acho que o principal foi isso, sabe? Ter consciência do que era a doença, entender o processo da doença, coragem no momento deste e dizer o seguinte, eu dizia muito, a minha maior, o maior aperto do peito que de vez em quando vinha era de saber que de repente eu ia morrer
e deixar lá minha esposa, meu filho, a minha família, né? E aí a gente se preocupa até às vezes mais com os nossos familiares, os nossos amores da vida, né? Do que a própria pessoa, do que eu mesmo, né? Me preocupando comigo mesmo. Eu vou acrescentar, eu tenho uma frase que eu uso bastante, que não é a gente que morre, morre quem fica. Então a gente, justamente, linda essa frase até. Porque a gente faz falta. E a gente faz falta para as pessoas que amam a gente. Então é aquela parábola do pai e do filho. O filho querendo estar no lugar do pai. E o pai, meu filho, eu não conseguiria resistir se eu estivesse vendo você passar pelo que eu estou passando. Então é isso, é nesse sentido de dizer, olha, quem vai morrer são as pessoas que ficam aqui. Porque a saudade, né? A gente vai para um outro plano. Quem tem a fé, acredita, vai para perto de Deus, enfim. É isso que me consolava. Eu me desapeguei da minha vida. Você é apaixonado pela vida, né, cara? Justamente. Se Deus tivesse dito assim, se fosse o caso de ir, eu já estava preparado para isso também. Mas eu estava lutando muito, né? E eu lutei. E como tu falasse agora, né? Eu sou apaixonado pela vida. E a vida é um dom, né, ela? A vida é um dom. Pô. A vida é uma oportunidade que Deus te dá e dizer assim, ó, vem cá, eu tô te dando uma chance de tu ser melhor. Exato. De tu ser feliz, né? Tu sabe que eu aprendi um jogo muito rápido, graças a Deus, com meus pais, a minha família. Faça pelo próximo. Faça sempre pelo próximo, porque volta tudo em dobro para você. Hoje a gente tem as nossas ações aqui no canal Valor Entrevista e eu percebo que quanto mais eu faço, mais retorna para mim. Tanto é que todos sabem do caso do meu filho, o Henrique, que precisou fazer uma cirurgia. Nós fomos a público com o caso do nosso filho, fizemos uma vaquinha, alcançamos R$ 81.500 em apenas 10 dias. Justamente porque a gente sempre doou, a gente sempre teve o tempo. Hoje, com o meu projeto educacional, a gente tem parceria com empresas aqui locais e a gente percebe o olhar do jovem de gratidão por ele estar fazendo parte de um projeto que tem um sentido, vida profissional. Então, quer ser feliz? Faça pelo próximo. E é uma das coisas que o Ednei está tentando fazer e que vai ampliar ainda mais para 2024, porque ele é pré-candidato ao executivo da nossa cidade. E você só é pré-candidato porque você quer fazer algo pela comunidade na qual você está inserido. Eu vou pedir para vocês seguirem aí, ó, Ednei de Souza, oficial de justiça há 25 anos, tem uma frase aqui muito legal: somos responsáveis por nossos atos e juntos devemos buscar a realização de um mundo melhor. A gente vai para o nosso segundo bloco e no segundo bloco ele vai passar pela sabatina aqui do trabalho com o Valor Entrevista. Eu já quero agradecer a você pela sua audiência e também dizer o seguinte, a você que é pré-candidato ao executivo das cidades aqui ao redor, o canal Valor Entrevista está de porta aberta para que você venha se apresentar. A você que é candidato, pré-candidato ao legislativo também, aí nas câmaras municipais pelo qual você está inserido, venha também fazer aqui a sua apresentação, mostrar quem você é para o nosso público no Valor Entrevista. Vamos para o segundo bloco? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Tá preparado? Sim. Porque daqui a pouco a gente vai tirar aqui, como é que é? Sangue de pedra, que as perguntas, tem perguntas aqui da comunidade também. Para você que está aí do outro lado, um beijo no coração, já voltamos. Voltando para o segundo bloco do nosso papo com o Ednei de Souza, ele tem 51 anos, é casado, pai do Bernardo e também apaixonado pela política. E aliás, quem não é, né? Política, como diz os conhecedores, come na mesa. E ele é pré-candidato aqui no município de Gaspar ao executivo. E a gente, a partir de agora, começa os questionamentos com relação à política. Ednei, mais uma vez eu te agradeço aí a oportunidade de conversar com você, apresentar você ao nosso público. O que nós podemos melhorar na cidade de Gaspar em vários segmentos? Vamos começar, por exemplo, falando de saúde. Então, Alan, vou pedir uma parte em relação à política, porque que eu entrei da política como pré-candidato que sou hoje, num primeiro momento buscando o Partido Novo, tá? Por que o Partido Novo? Porque o Partido Novo ele não tinha nenhuma representatividade na nossa cidade. Portanto, um partido independente, né?
que pode sim se posicionar contrário à atual gestão, e um partido de direita, ideologicamente de direita, defende as pautas conservadoras e liberais. Para isso eu fui em busca do Partido Novo para nossa cidade de Gaspar e Alain como um modelo de gestão. Não é uma plataforma de gestão. Neste sentido, eu trouxe para nossa cidade, a qual eu amo, né? Você bem colocou, tem um amor pela cidade de Gaspar, pelo povo de Gaspar, pela nossa cidade, buscando uma alternativa para 2024, para que o eleitor gasparense tenha pelo menos mais uma opção de escolha. E por isso coloquei o meu nome como pré-candidato. Democracia, né, cara? Democracia. E principalmente liberal e de direita. Uhum. Com relação à saúde, cara, o que tu pensa? Dá para melhorar? Então, com relação à saúde, é até meio triste de falar porque a gente sabe o que está acontecendo no nosso município. Mas não quero criticar, eu quero apresentar a resposta. O que nós vamos colocar se o Novo tiver a oportunidade de assumir em 2024 a Prefeitura de Gaspar? E eu não digo Ednei pré-candidato, eu digo o Novo, o modelo de gestão do Novo, que prega a idoneidade e faz idoneidade. Nós temos um exemplo, peço para que o nosso internauta, o teu público, né, veja hoje o que é uma administração municipal gerida por um gestor do Partido Novo. Sim. Nós temos o melhor exemplo, Joinville. Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina. Bem lembrado. O prefeito é o Adriano, do Partido Novo. Bem isso. Então, lá tem um modelo de gestão que leva resultado para a população. Aquela que paga os seus impostos, aquela que espera do funcionário público, seja concursado, técnico, e é esse modelo de gestão que o Novo implementa, principalmente valorizando o pessoal técnico das próprias secretarias, Sim. sem inchar a máquina pública, contratando as pessoas que já têm conhecimento e podem dar uma melhor resposta para a população. Partindo deste princípio, saúde. Hoje a maior demanda e a maior reclamação, e nós sabemos disso, são as filas de espera. Sim. Né? Primeiro, nós vivemos na era da tecnologia. Lá. É inconcebível, né? Muitas vezes a pessoa sair de sua casa 5 da manhã, isso é um diagnóstico, não é eu que estou falando, isso acontece. Sim. Não é uma crítica, estou só retratando o que as pessoas nas ruas vêm dizendo e comentando, porque como eu estou como pré-candidato, as pessoas vêm me questionar, né? Sim. Então o que faz? 5 da manhã, um posto de saúde, 11 horas para ser atendido, muitas vezes tem que voltar à tarde para pegar uma famosa ficha, para ser, digamos, ter uma consulta com o médico, para ter uma requisição médica, para fazer um exame depois de 3, 4 meses, talvez, para depois voltar ainda mais 3, 4 meses com o médico para ele avaliar o exame. E se é um tratamento que precisa de uma intervenção rápida, né, exemplo do que eu retratei agora, nós tivemos falando sobre o diagnóstico que eu tive, que graças ao diagnóstico precoce, o tratamento precoce, eu consegui ter uma oportunidade melhor de melhora, né, de conseguir a cura. Então é nesse sentido de ter uma resposta para aquela população, para aquelas pessoas que procuram a nossa rede de atendimento. E aí você tem hoje o celular. Eu tenho um plano de saúde. Eu sei como funciona. Às vezes as pessoas, eu quero uma consulta, eu faço pelo celular. Por que não pode ser feito isso no poder público? Sim. É a informação que tem que girar, não é o usuário. Não é aquela dona de casa, não é aquele costureiro, aquela costureira, porque nós temos que lembrar que 80% da nossa economia gira na confecção. Então eu me preocupo às vezes com aquela mãe que tem que sair, largar o seu trabalho para ir lá para uma fila de posto, quando ela poderia fazer pelo celular. Pois é. E obter a resposta e uma confirmação prévia. Eu hoje tenho uma consulta com o dentista hoje. Ontem a secretária do dentista estava me consultando para saber se eu ia ou não ia, porque ela com certeza ela ia encaixar uma outra pessoa caso eu não fosse. Exato. E eu irei. Então veja bem,
Por que não podemos fazer isso com os nossos usuários? Mas por quê? É só investir em tecnologia e nós vamos otimizar o resultado. Hospital, que é uma das grandes preocupações, e eu venho acompanhando de perto muitas coisas que acontecem no hospital, pela facilidade que a gente tem, né, de conhecer um pouco mais dessa estrutura, né? Mais uma vez, como pré-candidato, caso novo venha ser o administrador do executivo municipal, nós vamos fazer uma intervenção. Vamos parar tudo. Para. Não é assim quando nós tivemos que encarar a catástrofe. Sim. Em 2009, 2008. Nós não paramos tudo para atender a nossa população. Sim. Bom, o Hospital de Gaspar, com todo respeito àquele profissional que está lá dentro, trabalhando, querendo mostrar o melhor, muitas vezes sem condição de trabalho, e que muitas vezes é ele que é o injuriado, né? Porque ele não pode responder pela gestão do hospital. Mas nós faremos, né, essa é a minha opinião, uma intervenção. Para tudo, vê o que está acontecendo com o hospital. Chama a sociedade, mostra onde está indo o recurso. O dinheiro está indo aqui, por isso está faltando lá. Por que não tem equipamento? Onde é que está o furo do atendimento? Chama a sociedade, que a nossa sociedade, e essa é algo que me fascina em Gaspar, né, na nossa região. Nosso povo é solidário, né? Sim. Nosso povo é solidário. Eu que o digo. Bem isso, né? Nosso povo é solidário. O que o nosso povo não quer é, muitas vezes, colocar um centavo e não saber para onde está sendo direcionado o centavo. Simples. Faz uma prestação de contas. Tenho certeza que a gente consegue recuperar este nosso hospital. Tenho certeza disso. Partindo desse princípio, agora vamos dar continuidade à administração pública. Sim. Mas prioridade é as famílias, pessoas que precisam do nosso socorro no hospital. Como eu passei por um tratamento e eu tive internado no centro de CAPC, lá em Ribeirão da Ilha, eu vi de perto quanto é difícil você ter que encarar um tratamento para recuperar a sua saúde. Então, eu penso o seguinte, vamos lá, se a pessoa está lá internada e nós estamos aqui com saúde, graças a Deus, estamos conversando, mas tem pessoas lá que estão esperando por nós. Exatamente. Então, o gestor público tem que ter essa responsabilidade. Ô Ednei, você também é muito, por estar no Partido Novo, você é muito a favor do empreendedorismo e também da meritocracia. Dá para fomentar isso ainda mais, porque nós temos um povo muito pujante com relação a empreender. O que dá para fazer nesse sentido também na cidade de Gaspar? Veja bem, você é prova disso, né? Você tem um trabalho, conduz um trabalho com jovens empreendedores. Uma célula, né, que está fazendo aí o futuro de alguns jovens. Faço minha parte, né, cara? Com meritocracia. Faço minha parte. O que a gente tem que fazer enquanto poder público? E aí eu me coloco na condição daquele jovem que está iniciando hoje uma carreira, tem uma aspiração. E como eu fiz escola técnica, né? Fiz escola técnica, sei muito bem como funciona uma estrutura de preparação para tu chegar numa carreira pública, tanto quanto técnica, quanto uma carreira que seja informal, que a pessoa precisa de um apoio, mas ela precisa daquela qualificação. Sim. Né? Primeiro lugar, qualificação. Nós hoje não temos um Senai em Gaspar. Sim. Nós não temos Senac. Nós temos vários locais aí que poderíamos aproveitar para instalar oficinas técnicas. E eu vejo na população uma vocação de empreendedorismo muito grande. A nossa população de Gaspar é vocacionada ao empreendedorismo. É impressionante, né? E é isso que faz girar a economia. Qual é a bandeira do Partido Novo? Girar a economia. Fazer a roda girar, dar condição para que você possa empreender e tirar o Estado de cima de você. Dizer o seguinte, vem cá, eu vou te ajudar, vamos desburocratizar isso aqui, tu vai montar a tua empresa, nós somos teu parceiro, porque você está gerando emprego e renda. Exato. Mas para isso acontecer, precisa do apoio.
Não é assim que funciona? Veja bem, meu filho começou uma empresa, ele e um outro colega dele. A gente vê de perto quanto é difícil. Isto porque, né, a gente tem um pouquinho mais de possibilidade de dar condição para ele, Sim. né, de iniciar o seu empreendimento. Aí ali eu vi que realmente quanto mais a gente apostar no jovem, na mulher empreendedora, veja bem, mulher empreendedora, nós temos muitas mulheres hoje. E o empreendedorismo, desde o cara que está vendendo a paçoca no semáforo, ao empresário, com todo respeito, o grande empresário nosso, da Vida e Cor. Tiago Nascimento e a família são empreendedores, cada um na sua escala. Mas nós temos que iniciar aqui no empreendedorismo daquele da qualificação profissional que nós precisamos para os nossos jovens. A base. A base. Sim. A base é tudo, né? Eu defendo essa bandeira e acredito muito no potencial dos jovens, sobretudo das famílias. Então, acredito que quando o jovem ele está bem embasado na questão familiar, ele consegue evoluir e dar novos e bons frutos para a nossa cidade. Você comentou da geração de emprego e renda, e nós também temos aqui grandes empresas. É o caso da Bung, é o caso da Círculo, da Seranfix, da própria Vida e Cor, empresas que hoje oferecem emprego e, aliás, a cidade de Gaspar vem numa crescente de pleno emprego. Dá para melhorar essa condição de emprego e renda também para os munícipes da cidade? Então, veja bem, quando você citou todas essas empresas que fazem girar a nossa economia, né, na cidade. E dando oportunidade para o jovem empreendedor, para o jovem aquele que quer iniciar uma profissão. O que eu penso como integrante do Partido Novo? Desburocratização. Então, o mais emperra a vida do empreendedor? É a burocracia. Sim. Eu tive a oportunidade de estar em Joinville, na sexta-feira, numa capacitação promovida pelo Adriano Silva e sua equipe, do modelo de gestão de Joinville. É impressionante como ele consegue entregar resultado para a população. E olha, Joinville, uma cidade rica, maior cidade de população do estado e uma das mais ricas do estado, se não a mais rica, né, na verdade, hoje. Mas por quê? Porque justamente é isso, é desburocratizar. Ele criou, você que é empreendedor, ele criou a sala do empreendedor. Sala VIP do empreendedor. O empreendedor chega lá, ele é atendido por uma equipe técnica que está habilitada a resolver o problema daquele empreendedor. A orientar. Não, a resolver. Já sai de lá com a documentação pronta. Bacana. Tanto o profissional que atende ele vai ter que ter acesso a todas as secretarias e vai pegar um documento que está na secretaria A, B, C e D. Porque muitas vezes tu chega na prefeitura, volta semana que vem, traz esse documento, tá faltando, traz esse outro documento, ou paga essa taxa. Não, ele já sai de lá pronto. Legal. Então é este modelo de gestão de desburocratização que vai facilitar um pequeno empreendedor, quiçá um dia chegar numa empresa grande dessa gabaritada, como você bem falou, né? Pessoal, a gente está conversando com o Ednei de Souza. Ele tem 51 anos, mas está bem perto de completar 52 anos. Já vou dar os parabéns aqui. Ele é casado, pai do Bernardo também. Ele é pré-candidato ao executivo da cidade de Gaspar. Você está acompanhando o nosso vídeo aqui no Valor Entrevista. Peço que você já deixe um like, faça um comentário. Se está faltando perguntar alguma coisa, pergunta aqui nos comentários que o Ednei vai responder para vocês. A gente vai para o nosso terceiro e último bloco. Eu espero que você esteja gostando. Estendo o convite a todos os demais postulantes ao Executivo e ao Legislativo em 2024 para que estejam aqui com a gente para apresentar também as suas ideias, se apresentar ao nosso público aqui no Valor Entrevista. Vamos para o terceiro bloco? Vamos lá. Vamos nessa. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Não saia daí, já voltamos. Voltando para o terceiro e último bloco desse papo sensacional aqui com o Ednei de Souza.
Ele tem 51 anos, está muito perto de completar 52 anos. Ele é casado, é pai do Bernardo, é morador de Gaspar. Já tem 30 anos, né? 30 anos, vou completar agora no 2025, né? 30 anos. 2025, 30 anos. Ele é oficial de justiça há 25 anos e está se apresentando à comunidade gasparense, ao nosso público aqui no Valor Entrevista, como pré-candidato ao executivo da cidade de Gaspar pelo Partido Novo. O Partido Novo que todos conhecem. Tem o deputado Gilson Marques, que é deputado federal, tem o Cadorim, que é deputado estadual, tem também o Adriano, que é hoje uma das revelações no executivo catarinense, porque ele é gestor da maior cidade, que é Joinville. Despontou também nas últimas eleições o Odair Tramontim, que esteve conosco recentemente falando também dessa experiência como candidato ao governo do estado. São mais de 150 mil votos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque todos esses líderes atraem novas lideranças e é o caso do Ednei, que está aqui ao meu lado se apresentando para vocês. Ednei, vai ter coligação? Como é que está esse desenrolar aqui para a cidade de Gaspar? Então, eu particularmente, quando se fala em coligação, eu deixo para a executiva do partido, principalmente a estadual, que vem trabalhando e alinhando estas questões. Estão buscando dentro da forma, né, de gerir do Novo. O Novo, como eu já disse, é uma plataforma de governo de direita, liberal, conservadora, e que ela não adota a política que a gente fala, entre aspas, política velha. Então eu deixo para executivo. E a minha opinião em Gaspar, né, se houver alguma coligação, que seja de direita e que não esteja no governo. Exatamente. Pessoal, vamos para a próxima pergunta, porque tem muito a ver com o desenvolvimento de uma pré-campanha e também de uma futura campanha no momento certo, que são aqueles 45 dias, né? Que é te questionar a respeito do teu time, cara. Dá para apresentar um nome aqui pra gente? Eu sei que essas conversas elas já estão acontecendo, você já tem base, já está formando um time que, aliás, é um time muito coerente, muito interessante. Dá para apresentar pelo menos um nome? Então, ontem ainda falava com o nosso grupo, tivemos uma reunião ontem à noite de algumas lideranças que já estão engajadas no movimento. O nosso partido é um partido novo, está tendo agora um pouco mais de amplitude e capilaridade em Gaspar, e as pessoas que estão conhecendo o nosso projeto já estão nos procurando, querendo entender um pouco mais do Partido Novo, se pode participar de alguma forma, se pode participar como pré-candidato, qual é a forma de seleção. Dizer então para que as pessoas que estão nos acompanhando que o Partido Novo ele seleciona as pessoas. Não basta a pessoa dizer eu quero ser teu pré-candidato. Nós fazemos uma jornada de avaliação para ver se a pessoa tem condições, tem a ideologia do partido, e depois desse processo, que não é um processo complexo, é somente uma entrevista, uma avaliação, ela passa a ser então reconhecida como uma possível pré-candidata. Então começa desta forma a nossa seleção, né? No segundo momento, né, a gente então inicia um trabalho de formação. Sim. Por isso que a gente esteve sexta-feira em Joinville numa capacitação com a equipe técnica do prefeito de Joinville. É por isso que o Partido Novo tem esse viés novo de verdade, né? Tem toda uma atenção com os seus postulantes, tanto ao legislativo quanto ao executivo. E quanto à sua pergunta, eu acabei fugindo um pouco da resposta em relação a uma pessoa que já está mais engajada. Nós temos algumas pessoas, principalmente hoje, o Carlos Bornhausen é o nosso pré-candidato a vereador. Por que o Carlos Bornhausen? Estou colocando aqui como um dos pré-candidatos nossos. Ele é filho do nosso querido, saudoso Amaury Bornhausen, em memória. E eu tive a oportunidade de conhecer e nós trabalhamos algumas ações juntos. E o Carlos Bornhausen, quando nós começamos a caminhada do Partido Novo, ele já era filiado, inclusive. Bacana. Né? Então a gente já vem trabalhando o Partido Novo juntos desde a sua praticamente fundação aqui em Gaspar.
Legal, então é interessante olhar para a família Bornhausen, até porque o Amaury ele se destacou bastante como líder comunitário, inclusive aqui no Gasparinho, e depois quando ele colocou o nome dele à disposição, ele teve aí a grata surpresa, mas também de uma solidez de trabalho que ele já vinha fazendo com a comunidade, de obter êxito na campanha. Infelizmente nós perdemos o Amaury e ficou aí o legado, um beijo para toda a família dele, eles sabem do carinho que eu tenho. O Amaury foi uma das pessoas que eu entrevistei aqui, um vídeo dele deu mais de 35 mil visualizações e a gente sempre conversava bastante, ele sempre atendia os pedidos aqui do Valor Entrevista também. Um beijo no coração de toda a família e uma novidade interessante, né? O filho dele vindo para esse momento eleitoral, um nome forte, eu acredito que tem aí futuro, bastante futuro na política local. E aproveitando também, Alan, eu tenho uma pré-candidata, uma mulher empreendedora, né? Hoje a mulher está despontando muito na política. Sim. Ela está participando mais, isso é muito bom, né? O público feminino participar mais da política, que é um pouco meio, até pouco tempo atrás, mais restrito ao público masculino. Sim. A Edneia Vatti, nossa pré-candidata também, ela mora ali no Residencial Milano, faz um trabalho social muito bom com a comunidade, bem conhecida, é uma empreendedora, olha só, né? Quer modificar a sua realidade do bairro, do seu residencial, colaborar com a modificação. Então a gente está buscando lideranças que queiram fazer o melhor para o Gaspar. Este é o primeiro propósito. E obviamente, isso nem se discute, todas com histórico de idoneidade. Claro. E idoneidade em primeiro lugar. É o que precisamos para a política. Então já estendo aí o convite tanto para o Carlos quanto para Edneia. a Edneia. Minha chará. Olha eu sou aí, Ednei, ela é Edneia. Então já fica aí o convite aqui para estar conosco aqui no estúdio do Valor Entrevista. Nós temos uma região que você tem também um carinho muito grande, que é a região do Belchior. E para falar do Belchior a gente precisa falar do turismo, a Rota das Águas, e também de um segmento que não para de crescer lá e que vem alavancando ainda mais o empreendedorismo, que são os defumados, né, cara? Me conta sobre isso. Veja só, eu tenho a minha mãe que mora em Canelinha e às vezes eu vou visitá-la, ela tá lá fazendo pirão com linguiça, né? É a linguiça do Maroca. Sim. E me chamou a atenção, pô, a mãe tá comprando em Canelinha a linguiça lá do defumado Maroca. Claro, nós temos vários defumados, Belchior, Celpa e tal. E todos eles reconhecidamente, né, excelentes da nossa região, né? E isso me levou a pensar, por que não só investir nas Rotas das Águas, que é o nosso cartão postal hoje, né? Nós temos belíssimas cascatas. Tive lá outro dia com a minha família, foi uma oportunidade, a gente sabe, inclusive, que recomendo para os meus amigos, recomendo para vocês que estão assistindo o canal aqui, por favor. Se não conhece, né? Visite o Belchior, visite as cascatas. E o defumado é como a gente trabalha muito com o liberalismo, com o empreendedorismo, é interessante como surgiu essa micro, né, indústria lá na nossa região do Belchior. Então tem que valorizar, divulgar e, se possível, levar isso para fora das nossas fronteiras aí, porque é conhecimento, técnica e trabalho e renda da nossa gente aqui do Belchior. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Ednei de Souza, ele é morador do bairro Gasparinho. Gosta do Gasparinho, cara? Eu ia te falar, eu acho que nós estamos mais ou menos com um pensamento. Sintonia aqui, o pensamento. Porque o Gasparinho, por morar no Gasparinho, não só por isso, mas o Gasparinho, o Alto Gasparinho, o Gaspar Alto, né? A nossa região aqui é uma região de muito verde, de muita nascente, muita cascata também. Nós temos umas águas muito boas ali, bastante fartura de água, diríamos assim. Mas o principal é o turismo hoje, que é a Vila Itália, né? Que a gente está despontando com uma nova forma de fazer turismo, um turismo mais rural, um turismo mais próximo também da natureza. E eu vejo como a Vila de Itália hoje também um grande potencial de Gaspar para ser melhor divulgado e mostrar lá fora o que a gente sabe fazer aqui dentro do nosso município de Gaspar. Existe a possibilidade de futuramente um portal na entrada do Gasparinho? Justamente, já estava conversando. Justamente, um portal na entrada do Gasparinho, lá perto do Hotel Fazenda, aqui da nossa Frei Solano. Exato. Né? É claro que aí teremos que melhorar a infraestrutura da Frei Solano, está um pouco abandonada. Sim.
ultimamente, nós que saímos aqui na Frei Solano, a gente percebe que a SC Gás passou por ali, trouxeram para cá o gás para nossas empresas, ótimo, que bom, é o progresso, mas parece que falta voltar lá e melhorar a condição da estrada, que já está tendo muito buraco, muita dificuldade. O nosso povo aqui do Gasparim, que é o nosso bairro, tem reclamado bastante. Infelizmente. Então tem que dar essa atenção lá. Ednei, para a gente fechar, me permite mais uma pergunta? Pode ser? Só queria acrescentar em relação ao Gasparim, a riqueza do Gasparim também é a cultura italiana, né? E agora recentemente, eu já tinha este histórico familiar, mas eu fui me aprofundar um pouco mais do meu histórico familiar e descobri então que eu sou descendente italiano na linha do meu pai. Olha só! Lá de Tijucas, né? Que a primeira colônia italiana, praticamente, o pessoal que chegou em 1832 lá. E o meu avô é descendente dos Zuninos. Zunino de São João Batista, né? Aquela região. E nós então estamos buscando, inclusive, essa cidadania italiana junto à Itália, onde vieram os nossos antepassados. Então eu reconheço muito essa questão, primeiro, né, dos nossos antepassados que construíram a nossa cidade, nossa civilização, e nós aqui, né, somos muito exemplo disso, os alemães, italianos, portugueses, afrodescendentes, todos que vieram construir a nossa cidade. Temos que valorizar muito essas pessoas abnegadas que abriram as picadas, abriram as estradas e deixaram hoje praticamente nós no caminho do progresso. Exato. E com relação a isso, para valorizar muito mais isso, eu penso, como pessoa física até, que nós poderíamos ter lá na comunidade italiana, por que não uma escola rural? Olha só. Né? Para ter uma aula de italiano, para nossas crianças. Uma escola bilíngue? Bilíngue. Português com italiano. Uma escola que voltasse às origens, no sentido de ensinar os jovens a importância da natureza, de lidar com hortifruti granjeiro, com pesca, com diversas situações que ajudam no progresso. É uma ideia legal, hein, cara? Sim, até para dar um viés assim para nosso turismo, né? Nós vamos formar nosso pessoal a saber trabalhar o turismo, trabalhar a terra, mostrar, né, a importância disso e resgatar nossas origens. Sim. Isso é muito importante. E eu percebo. Eu ando muito a cavalo lá, e quando eu ando a cavalo, eu e meu filho, inclusive ele também faz isso, que ele aprendeu comigo, a gente tem um momento criança, a gente brinca, agora é o nosso momento criança. Por quê? Porque às vezes está lá a criança na beira do muro, na beira da cerca, vê o cavalo, tio, cavalo. Então a gente para, chega com o cavalo perto da criança, a mãe muitas vezes, eu posso botar o meu filho, fazer uma foto, fazer um vídeo, a gente sempre faz isso. Isso é encantador. E muitas crianças não têm acesso. Por que nós não podemos ter uma escola rural para que a criança tenha contato com o cavalo, com a vaca, uma galinha, para saber de onde sai o leite? Exatamente. Né? Eu acho que isso é enriquecedor, né, para as nossas crianças, para nossas futuras gerações. Eu vou aproveitar e complementar. Vindo do estado do Amazonas, eu tive a oportunidade disso, de conviver no sítio, nas fazendas da família, lá em Manaus, e uma das melhores lembranças assim que eu tenho no coração é justamente essa, de poder ordenhar, de poder carregar o leite, sentir aquele cheiro, de poder limpar os cavalos, dar banho, essas coisas todas, elas marcam a vida da gente, e a gente percebe, pessoal, que isso veio se perdendo. É uma verdade, não é porque a gente está mais velho, não, mas é que se perdeu mesmo. Hoje, por conta de toda essa tecnologia, né, a gente perde um pouco dessa cultura, e é fundamental sempre resgatar, porque o passado é o futuro. E a gente precisa estar sempre de olho nisso tudo. E isso é gratificante, sabe por quê? Veja bem, eu também fui criado com um pezinho na roça, minha avó e meus avós, eu fui educado praticamente no começo, fui sempre educado desde o começo pelos meus avós, que tinham um sítio, né, tinha uma área rural. E eu ia lá com a minha avó tirar o leite, eu ia com ela cuidar das vaquinhas e tal, das galinhas, eu tenho muito isso na minha formação. Por isso que eu acho que é importante a gente, se possível, repassar para aquelas crianças, aquelas famílias que também querem dar uma oportunidade para os seus filhos.
E em relação aos animais, eu quero abrir um leque aqui. Não falo isso, eu quero dizer, ela para fazer rede social. Para aparecer. Para aparecer. Eu quero dizer que eu sou um protetor, uma pessoa que sempre procurou resgatar os animais de rua. Eu quero te fazer esse convite, ter a oportunidade na minha casa. Você vai ver que eu tenho lá um canil, praticamente 11 animais, né, cachorros. Eu tenho que ir lá, hein, Ednei? O convite já não é de agora, porra. A gente mora aqui do lado, é vizinho, cara. Mandar um abraço pro Pimentel. Pimentel, você tá me devendo, pô. Vamos lá. E ele vem pra Gaspar e a gente não vai. Mas tem que vir, pô. Na próxima agenda nós vamos colocar. Vamos fazer esse nosso encontro, se Deus quiser. E aí eu penso o seguinte, eu resgato os animais de rua. O que eu faço? Outro dia peguei um animal ali na pedreira, ali do seu Eloy Schneider, tinha um animal que estava com o olho saltado, né? Com um bicho, né? Realmente estava comendo o animal por dentro. Eu botei dentro da minha picape, até a picape do meu guri que eu estava usando na época lá, tinha ido, cumpriu lá um mandado, vi aquele cachorro lá na beira da estrada pedindo socorro, né? Tive a oportunidade de resgatar, porque eu digo oportunidade, porque a gente tem a condição, então não tem por que não fazê-lo, né? Exatamente. Graças a Deus a gente pode fazer isso às vezes. Eu peguei, botei ele dentro da picape e eu tive uma situação que eu achei, foi para mim um aprendizado. Eu tive a ideia de levar ele lá no hospital da FUB, pensando, de repente eu consigo levar lá e tal, porque eu fazia uns 2 meses, já tinha recolhido outra cachorra e tinha investido na recuperação dela mais ou menos R$900 para recuperar o animal. Graças a Deus está lá, o nome dela é Pureza. Olha aí a Pureza. Né? E aí, vou levar lá no hospital da FUB até para ver como funciona isso. Claro. Já pensando como pré-candidato para Gaspar, inclusive de eu buscar uma parceria com a FUB para oferecer este serviço em Gaspar. Exato. E aí o que eu fiz? Cheguei lá, me deparei com o pessoal da FUB dizendo, não, aqui nós não vamos atender porque é animal de rua, então você vai procurar o nosso centro de atendimento lá perto do Quero-Quero. Eles topavam. Fui lá também e não fui atendido porque não havia convênio. Voltei para a cidade de Gaspar, levei ali para o meu amigo Maico, né, da Agropecuária Osana. Nós temos excelentes veterinários aqui na nossa cidade, né, abnegados, bons profissionais, o Adilson Schmidt, o Laertinho, né, o Cuco, um abraço para vocês. E aí o Maico então atendeu prontamente aquele cachorrinho e fizemos ali todo o procedimento que tinha que ser feito. Hoje está lá no nosso sítio, ficou só com o olho, sabe? E nomeamos ele de pirata, né? Está lá o pirata. Então a gente percebe que também é um serviço que a gente também tem que trazer para a nossa comunidade, para nós podermos resgatar esses animais. Quando se fala na educação da criança, educar a criança na escola desde cedo a aprender a cuidar dos animais, como proteger o animal, como evitar uma prenhez, né? Como evitar como tratar os vermes. Saber que quando a gente leva um animal para casa é no mínimo 14, 15 anos que ele vai viver conosco, então não é um objeto, trata-se de um animal. Exatamente. E quando eu vejo a indignação de algumas pessoas, né, que eu quero ajudar um animal, mas para onde que eu levo? O que eu faço com esse animal? Então eu tenho que entregar uma resposta. Então o poder público, neste viés, não que ele tenha que assumir tudo, mas ele tem que ser um interlocutor. Nós podemos trabalhar com as clínicas veterinárias para fazer uma parceria, mas uma parceria que seja boa para todos, para que a gente possa, tanto o veterinário poder executar o seu serviço, quanto o animal, principalmente, receber aquele atendimento. Exatamente. Pessoal, Ednei de Souza, aqui no Valor Entrevista, exclusivo. A gente vai para a nossa última pergunta. Na verdade, eu queria te pedir o seguinte, te deixar aqui à vontade para fazer 3 pedidos para 2024. Então, eu peço em primeiro lugar, peço por mim, pela minha família, né, para a nossa comunidade, que a gente tenha muita paz, né? Isso é o principal. Eu acho que o principal de tudo hoje é a gente ter paz. Nós estamos vivendo um momento tão difícil hoje, na sociedade, do mundo, vendo essas guerras acontecendo lá fora, e a gente quer a paz.
não estou aqui discutindo nem A nem B. Pá, nós queremos, o ser humano está precisando disso, né? Está andando angustiado e a gente percebe que as pessoas estão, algumas ficando com problemas emocionais, porque cria uma expectativa, uma incerteza, e isso é um outro problema que a gente tem que encarar, né? Hoje em dia nós estamos tendo muitas pessoas com problemas emocionais que precisam de atendimento adequado, precisa de uma porta de entrada, de um atendimento psiquiátrico, um atendimento psicológico, uma palavra amiga, seja pelo poder público principalmente, em algumas situações. Isso é muito importante. Então, paz, sabe? Isso é o principal. Depois eu diria que prosperidade para a nossa cidade, que nós possamos sempre ter uma cidade próspera, que possa trazer aí, dar condição de emprego para as pessoas, para as famílias, que elas possam ter a oportunidade também de empreender, que todas as famílias, todas as pessoas querem viver bem. Não é a riqueza, é o bem-estar, é um pouco de qualidade de vida. Então, se não pelo partido novo, mas que um próximo gestor, caso não seja o nosso grupo, que lembre disso, né? De pensar na prosperidade da nossa população, sim, na qualidade de vida, né? Isso é prosperidade. E um terceiro momento, eu diria o seguinte, que as pessoas sempre pensem no próximo, no amor ao próximo. Então é isso que eu quero, assim, deixar essa mensagem. Eu acredito muito em Deus, nós acreditamos. Eu sou seguidor de Jesus Cristo, nosso maior mestre, que Deus permitiu, que Ele nos trouxe aqui como modelo, guia da humanidade, né? Então, buscar ter amor ao próximo. Sim. É isso, é o pedido que eu faço. Não faço para mim, eu faço para todos nós, a nossa comunidade, principalmente, a nossa sociedade gasparense e as pessoas que estão nos ouvindo nos cantões aí do nosso Brasil e, quiçá, em outros países. Pessoal, este foi o Ednei de Souza, 51 anos. Ednei, muito obrigado pela oportunidade de te apresentar aqui ao nosso público no Valor Entrevista. Ele é pré-candidato ao executivo da cidade de Gaspar. Quero fazer uma ressalva, ele não precisa da política para absolutamente nada. Tem uma carreira profissional consolidada, um casamento consolidado também, um filho, mas ele está aí à disposição da comunidade pela renovação. E é disso que nós precisamos, principalmente quando o assunto é política. Sucesso para você, que Deus te abençoe. E para você que nos assistiu até agora, um beijo no coração. Continue assistindo, teremos mais novidades aqui no Valor Entrevista. Voltamos na semana que vem. Um abraço, beijo, tchau.